A maior bênção de poder orar é ter a certeza que Deus nos ouve. Amém? Vamos ler um texto aqui que é muitíssimo conhecido. Tenho certeza que vocês já leram e já ouviram inúmeras pregações. E ele é o nosso texto base dessa noite. Romanos 12, vamos ler os versos 1 e 2, NVI. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por mais uma vez poder estarmos aqui reunidos em Teu nome para adorar a Ti. E nesse momento, Senhor Deus, pedimos que, através da Tua palavra, o Senhor venha ministrar aos nossos corações. O Senhor conhece a vida de cada um aqui presente, conhece também aqueles que estão nos assistindo, Pai, através da nossa transmissão. Então que o Senhor possa, através dessa palavra, nos alimentar nessa noite, falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como foi anunciado, hoje nós daremos início a uma nova série intitulada Diálogos com o Mundo. E assim como o próprio título sugere, essa série tem a intenção de, através da palavra de Deus, nos levar a refletir sobre como nós devemos dialogar com o mundo em suas mais variadas áreas: cultura, arte, política, religião, filosofia e etc. E por mais que isso possa parecer óbvio à primeira vista, muitas vezes não é o que acontece na prática, não é o que nós observamos na prática. É muito comum que, mesmo sem perceber, nós ignorarmos que o Evangelho de Cristo ele tem desdobramentos para todas as áreas de nossas vidas. E muitas vezes, por conta disso, a gente acaba fazendo com que o Evangelho ocupe uma pequena parcela das nossas vidas, principalmente no que diz respeito à nossa vida como um todo, nossa vida diária, E o que acontece é que nós acabamos fazendo então uma divisão entre sagrado e profano, vida secular e vida espiritual, sendo que isso, para um cristão, não existe. Assim como disse o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse texto é muito claro, O apóstolo Paulo fala de comer, de beber, fala de coisas corriqueiras, coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Ele fala que essas coisas devem ser feitas de maneira que glorifiquem a Deus. Por isso, por exemplo, que a gula é condenada. Nós falamos sobre a gula, inclusive, na série Pecados Aceitáveis, Pecados aceitáveis que não são aceitáveis, Mas o título foi para chamar a atenção mesmo. Mas então, tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. E falar sobre isso, falar sobre esse tema, falar sobre diálogos com o mundo, sobre como nós devemos dialogar com o mundo, é falar de cosmovisão. A palavra cosmovisão, volta e meia, é citada aqui. Eu já citei algumas vezes, o pastor Cício, acredito que o Dodô, o pastor Flávio também. Volta e meia a gente cita, E muitos talvez já estejam bem familiarizados com o termo e saibam do que se trata. Mas outros talvez, ao ouvir a palavra cosmovisão, se perguntam assim: o que é isso? De onde vem? É de comer? Muitos vão até fazer aquela brincadeirinha lá, Hoje no Globo Repórter. E hoje, então, eu quero começar falando sobre cosmovisão, porque falar de diálogo com o mundo é falar de cosmovisão. E nada melhor do que começar com uma definição, O que é uma cosmovisão? Assim como acontece com muitas expressões do nosso vocabulário, a cosmovisão é formada pela junção de duas palavras: cosmo, que é mundo ou universo, mais visão. Somando vai dar visão de mundo. Então, cosmovisão é uma visão de mundo. São os óculos que nós usamos para enxergar o mundo. Mas para entender melhor um pouco do que é a cosmovisão, eu quero fazer uma caminhada com os irmãos nessa noite. E eu quero citar 3 pontos importantíssimos para que a gente possa se aprofundar mais nessa compreensão. Em primeiro lugar, todos têm uma cosmovisão. Todos têm uma cosmovisão, quer estejam cientes ou não. Todos têm uma concepção de mundo que molda a sua maneira de viver. Então, por mais que você não entenda direito o que é cosmovisão, você tem saiba que você tem uma cosmovisão. Não existe um ser humano que não tenha uma cosmovisão. Não é possível viver e não ter uma cosmovisão. Cosmovisão
como eu disse, são as lentes que nós usamos para enxergar a realidade, né? Então, o primeiro ponto importante aqui de frisar é esse. Tem um pastor chamado Philip Ryken, no seu livro sobre cosmovisão, ele vai dizer o seguinte, pode passar o próximo slide. As interações mais corriqueiras refletem nossos compromissos e convicções a respeito das questões básicas da arte, da ciência, do trabalho, do lazer, da família e da sociedade, da vida e da morte. Sempre que topamos com o mundo, nossa cosmovisão encontra uma maneira de transparecer. Acontece no que pensamos e amamos, dizemos e fazemos, prezamos e escolhemos. Então, a nossa cosmovisão, ela aparece de maneira natural no nosso viver diário, nas nossas interações. Eu até gosto de como ele coloca aqui, acontece, deixa eu pegar, sempre que topamos, sempre que nós lidamos com o mundo de forma geral, a nossa cosmovisão vai transparecer, vai aparecer. E além de topar com o mundo, as nossas cosmovisões muitas vezes trombam com outras cosmovisões, né? O que explica muitos conflitos que a gente tem de relacionamento. Nós temos, por exemplo, vivido de uns anos para cá, um conflito grande no aspecto político. Esquerda versus direita, é uma discussão eterna que não acaba. Isso nada mais é do que um conflito de cosmovisões, né? São visões de espectros diferentes, são formas diferentes de enxergar o mundo, cada qual tem os seus pressupostos, a sua forma de enxergar como as coisas deveriam ser, e isso acaba entrando em conflito. Só para citar um exemplo. Então, você expressa a sua cosmovisão no dia a dia, mas a sua cosmovisão também, muitas vezes, tromba com a cosmovisão do outro. Tá ok? Então, isso é muito importante. Outro pensador que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que é uma cosmovisão é um pastor americano chamado James Sire. Em sua famosa obra, Dando o Nome ao Elefante, é o nome do livro, ele vai dizer o seguinte: essencialmente, cosmovisão é um conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos, consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica do nosso mundo. Parece complicado a fala dele, mas eu vou explicá-la, não é não. E eu gosto dela porque ela define de uma maneira muito clara o que é a cosmovisão. Em primeiro lugar, ele vai falar que cosmovisão é um conjunto de pressuposições. Ou seja, todos nós aqui, e quem está nos assistindo também através da internet, temos esse conjunto de pressuposições. O que são pressuposições? Ele vai até dizer ali, suposições, são ideias, são formas de interpretar a realidade. Todo mundo, quando vê um acontecimento, vai interpretar de uma maneira, segundo esses pressupostos. Tá? Então, ele vai dizer que essas suposições podem ser verdadeiras, podem ser parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Quando ele diz verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, ele leva em consideração a verdade da palavra de Deus, não o nosso pensamento pessoal, tá? Não dele. Então, quando ele fala que uma cosmovisão pode ser baseada num pressuposto verdadeiro, é porque condiz com a palavra de Deus. Quando diz que é mais ou menos verdadeiro, é que tem uma parte ali que não se enquadra totalmente, mas às vezes tem alguma ideia que está afinada com a palavra de Deus. Quando diz que é falso, é porque é falso. É porque bate totalmente de frente com o que a palavra de Deus diz. Ele vai dizer que isso é o que nós sustentamos, e nós fazemos isso de maneira consciente, de maneira subconsciente ou inconsciente, ou seja, nós sustentamos, defendemos ideias, muitas vezes de maneira consciente, sabemos os que estamos defendendo, mas às vezes é inconsciente, né? De maneira consistente ou de maneira inconsistente. Ou seja, às vezes eu sei explicar de maneira consistente o porquê eu creio em algo, porque eu penso daquela forma, né? É muito comum, às vezes, até eu citei a questão da política aqui, gente falar que é de direita, que é de esquerda, mas se você vai perguntar por que você é de direita, por que você é de esquerda, a pessoa não sabe explicar nada disso, não sabe falar o porquê. Então, quando ele diz que essas defesas, essa cosmovisão às vezes está na forma de você expressar as suas ideias e pode ser de maneira consistente ou inconsistente, é nesse sentido, tá? Sobre a constituição básica do mundo. Então, é isso que ele está falando. Então, cosmovisão tem a ver com isso. O próximo ponto que é importante a gente observar é que as origens da nossa família,
as experiências de vida, as circunstâncias econômicas, o nível de educação, o cenário cultural, a herança nacional, a comunidade linguística, as características fisiológicas, a composição psicológica e o contexto histórico têm influência na maneira como enxergamos o mundo. Ou seja, tudo isso que eu citei aqui, que é coisa pra caramba e tem mais um bocado de coisa, é exatamente o que leva a construir ou a formar a nossa cosmovisão. Porque, primeiro ponto, a gente falou que todo mundo tem uma cosmovisão, mas como que é formada essa cosmovisão? Por que o Gessi pensa como ele pensa? Por que o Estevão pensa diferente em determinadas coisas? Por causa desse monte de coisa aqui, mais um monte de coisa, ou seja, tudo vai influenciar. Onde você nasce, o ano que você nasceu, quem foram os seus pais, a língua que você fala, o país, o período. Por exemplo, nós passamos alguns anos por uma pandemia. Isso influenciou de maneira geral muitas gerações. E essa influência vai perdurar até alguns anos à frente, né? Então, acontecimentos históricos, né, culturais, influenciam de maneira poderosa, tanto na construção, quanto na manutenção de uma cosmovisão. Como assim? Uma cosmovisão pode ser mudada, né? Talvez alguns aqui perceberam que a sua forma de enxergar o mundo mudou quando foi fazer um seminário de teologia. Outros, quando entraram na faculdade. Entra na faculdade, você começa a estudar e você começa a olhar para o mundo de uma maneira diferente. E por aí vai. Quando você muda de bairro, quando você casa. Então, são muitos elementos que ajudam a não só formar, mas também a manutenção, né, a manter a cosmovisão. E é importante observar que alguns desses fatos que foram citados aqui são fatos públicos. O que isso quer dizer? Esses fatos vão influenciar não só você, mas a todos. Existem fatos que influenciaram na construção da minha cosmovisão, mas que influenciaram pessoas que conviviam comigo também. Tá? Isso vai explicar o porquê que a cosmovisão muitas vezes está relacionada com a cultura. A cultura e a cosmovisão, na realidade, elas se retroalimentam. Porque existem fatos que são de fórum íntimo. Por exemplo, vou citar o Gessi de novo aqui, que ele está aqui com a camisa verde bonita, escrita música. Tem coisas que o Gessi viveu que só ele viveu, que influenciaram na construção da cosmovisão dele. Mas tem coisas que ele viveu que eu vivi junto, no mesmo período. Isso influenciou tanto a mim quanto a ele junto. Tá? Então isso é um ponto importante. E acaba muitas vezes influenciando tanta gente que constrói, cria uma cultura. Terceiro ponto importante, pode passar o slide, é que as cosmovisões são inerentemente religiosas. Então as cosmovisões são inerentemente religiosas, por estar na essência de quem nós somos. Então, cosmovisão é a sua essência, meu irmão. É a minha essência, né? Nossa cosmovisão sempre revela nossas convicções fundamentais, inclusive o que acreditamos ou não acreditamos a respeito de Deus. Não existe neutralidade espiritual, não há visão a partir do nada. Mesmo os ateus e agnósticos conduzem suas vidas rumo a um propósito maior. Então, até um ateu que diz que não acredita em Deus, ele tem uma cosmovisão. E a vida dele é vivida baseada nesse pressuposto. Parece que é algo simples, ele só não, né? Mas ele diz que não acredita em Deus, mas isso vai mudar toda a forma dele viver. Vai influenciar. A mesma coisa o agnóstico. Depois nós vamos explicar um pouquinho a diferença de um para o outro, mas isso é importante de frisar. Então uma cosmovisão, independente de qual ela seja, ela vai ter uma característica religiosa na vida da pessoa, por mais que ela seja até um ateu ou um agnóstico. Aí mais uma vez eu quero citar o pastor Philip Hayek, bota aí a frase dele aí. É desse livrinho aqui que é muito bom, tá? Ele vai dizer o seguinte: as pessoas que afirmam não acreditar em Deus têm, todavia, obrigações controladoras que se refletem na forma como lidam com o dever escolar, como gastam seu dinheiro, decidem seu voto, usam seus smartphones e fazem todas as outras coisas. Aquilo que é irrevogável para nós molda toda a nossa identidade. Citando Provérbios 23:7, ele diz: como imagina em sua alma, dizem as Escrituras, assim ele é. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que as pessoas que afirmam não acreditar em Deus têm obrigações, têm crenças, têm pressupostos que controlam a vida deles, que direcionam a vida deles e que vão refletir nos aspectos ordinários da vida, aspectos simples. Por exemplo, ele bota ali como o dever escolar. Um cristão, quando ele é cristão de fato, por exemplo, ele não vai colar na prova, porque ele sabe que aquilo é errado. Agora, um ateu, por exemplo, que não acredita na existência de um Deus,
ele vai ser pragmático. Então ele vai pensar assim, eu vou colar porque eu preciso obter uma boa nota, eu preciso passar. Então para ele não vai ter nenhum peso ao colar e agir de maneira errada, não só na questão da prova, em outras situações, porque a questão ética e moral para ele não vai pesar tanto. Né? E ele vai citar outras questões, como gastam seu dinheiro. Um cristão de verdade sabe que ele é mordomo pela palavra de Deus, dos bens que Deus dá para ele. Então ele sabe que ele tem que ser, tem que ter sabedoria, né, na hora de gastar os recursos que Deus dá. Uma pessoa que não tem esse pensamento vai gastar de qualquer jeito. E por aí vai. Tudo o que você acredita acaba influenciando como você vive. Por isso que ele cita Provérbios ali. Como imagina em sua alma, assim ele é. Por quê? A palavra alma, nas Escrituras, aponta para a essência do ser humano. Alma, quando fala de alma, quando fala de coração, em primeiro lugar, alma não está falando daquela parte espiritual. O pessoal acha que quando a gente morre, a alma vai para o céu, né? O Gasparzinho, o fantasminha. Não, não é isso. Alma está falando da essência. A mesma coisa, muitas vezes, quando a Escritura fala de coração. Quando a Escritura fala de coração, não está falando do órgão que bombeia o sangue. Está falando de quem então, pastor? De cosmovisão. Está falando da essência de quem eu sou, de quem você é. Daquilo que dirige a sua vida. Né? E a Escritura vai confirmar isso em vários momentos. Por exemplo, Provérbios 27, 19 vai dizer um texto também conhecido. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Olha o que Salomão está dizendo aqui, ó. Vou repetir. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Naquela época, meus irmãos, não tinha espelho. As pessoas, quando queriam ver o reflexo dela, elas olhavam para a água. Então imagina alguém olhando para a água assim, ó, para poder se ver. Era assim que eles faziam. Então, o que Salomão está dizendo aqui? Assim como a água reflete o rosto do ser humano que está se olhando ali, assim funciona o coração do homem. O coração mostra quem ele realmente é, onde ele tem guardado o seu coração. Isso nos leva a outro provérbio de Salomão, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Né? Então, quando se fala de cosmovisão, eu estou falando do coração, eu estou falando da alma, eu estou falando da essência, daquilo que dirige, que guia as nossas vidas. Né? Teve um filósofo chamado Blaise Pascal, não sei quem aqui já ouviu falar desse cara, mas a frase dele você já ouviu falar, que combina totalmente com isso que a gente está falando aqui. Ele disse o seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Quem já ouviu essa frase? Muitas pessoas já ouviram. Essa frase, meus irmãos, geralmente ela é empregada de maneira muito equivocada, porque elas geralmente usam para aplicar na questão do amor, do romance, o amor entre homem e uma mulher. Quando o cara faz uma besteira por amor, quando a mulher faz uma bobagem por amor, não, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Mas Pascal não escreveu pensando em amor, não escreveu pensando em homem e mulher, e qualquer outro tipo de relacionamento, não. Quando Pascal escreveu essa frase, foi no seu livro chamado Pensamentos, ele estava falando exatamente disso aqui, de cosmovisão. Ele não usou essa expressão, mas o conceito estava por trás do que ele falava. O que ele quis dizer, e ele era um filósofo cristão, ele quis dizer exatamente que muitas vezes o nosso coração está acima da nossa razão. Nós agimos de maneira mais emocional do que racional. E isso vai se refletir nas nossas atitudes de maneira muito errada, muitas vezes. Isso vai mostrar então que cosmovisão é suprarracional. Ô pastor Ricardo, o que quer dizer isso, suprarracional? Que está acima da razão. Está ligado muito mais, às vezes, àquilo que a pessoa sente com relação ao que ela crê, do que a razão. Como assim? Vou dar um exemplo. É muito comum, eu sou professor de EBD há muitos anos, é muito comum acontecer, eu já passei por essa experiência N vezes. Às vezes um aluno na EBD tira uma dúvida, fala alguma coisa, você abre a Bíblia, você lê o texto, você mostra, você fala, e a pessoa no final fala assim: não concordo não. Por quê? Aí você vai procurar saber, a crença daquela pessoa sobre aquele determinado assunto está ligado a uma questão, um ensinamento que recebeu do pai, um ensinamento que recebeu da mãe, algo que vem lá de trás. Então é suprarracional, por mais que eu mostre de maneira racional, mas a Bíblia está dizendo isso aqui, meu irmão, minha irmã. Né? Esses dias eu passei por isso no EBD, eu estava dando aula, e eu apresentei uns 4, 5 textos sobre uma questão, e a pessoa virou para mim e falou assim: não, eu entendi, pastor Ricardo, eu entendi o que o senhor colocou, mas eu discordo plenamente do senhor. Falou assim:
Aí eu falei, não, você não discorda de mim. Seu problema é maior, porque discordar de mim é fácil. Discordar de mim não tem problema nenhum. O problema é que você discorda da palavra de Deus. Então, o seu problema não é comigo, é com Ele. Mas por que acontece isso, meus irmãos? Por que mesmo às vezes sendo colocado a palavra de Deus, está ali o texto, preto no branco, como diz, né? A pessoa tem a dificuldade de aceitar o que lê, de concordar. Porque uma cosmovisão está relacionada à nossa essência, a sentimentos, a emoção. Como que eu vou mudar isso? Como que eu vou mudar essa forma de pensar se for meu pai que me ensinou? Se foi a minha mãezinha, que às vezes nem está viva mais, que me ensinou? E é difícil realmente. Por isso que a gente diz que a cosmovisão ela é suprarracional, envolve sentimentos. E é difícil mudar uma cosmovisão. E é por isso então que a gente tem que fazer um exercício de examinar a nossa cosmovisão para saber se ela está de acordo com a palavra de Deus. É um exame que cada um de nós temos que fazer. E caso não esteja, o que a gente deve fazer? Devemos adequá-la, né? Só que aí, a gente cai em outro ponto. Adequá-la ao quê? Aí é aquilo que a gente chama de cosmovisão cristã. Caramba, pastor Ricardo, existe isso? Existe. Eu quero exatamente mostrar para vocês, falar sobre o que é uma cosmovisão cristã. Pode passar para o próximo slide. A cosmovisão cristã, meus irmãos, ela tem 4 pilares. Tá? Esses 4 pilares sustentam ela. E esses 4 pilares devem ser usados como base para a gente interpretar a vida. Criação, queda, redenção e consumação. O primeiro pilar, a criação, se refere ao ato de Deus criar o mundo do nada. A gente chama isso em teologia de ex nihilo, que é uma palavra que vem do latim que significa do nada. Como assim? Por que isso é importante? Por que você está falando disso e isso é importante? Porque muitas crenças, muitas cosmovisões vão dizer que o mundo não surgiu do nada. A palavra de Deus fala lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o mundo foi criado do nada pela palavra. João capítulo 1, verso 3 vai confirmar isso. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se teria feito. Então a criação é algo de Deus, foi criado do nada. Gênesis 1, 26 vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou o homem como vice-regente da criação. E Gênesis capítulo 1, verso 31 vai dizer que Deus, ao findar a criação, viu que tudo era muito bom. Tá, pastor Ricardo, mas para que esse monte de informação e por que isso é importante? O que isso vai influenciar na minha vida prática? Gente, tem muitas cosmovisões, por exemplo, que acreditam que o mundo ele é apenas material. Que o mundo ele é só isso aqui. Que morreu, acabou. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, é o chamado materialismo. Né? Nós, como cristãos, temos que lembrar desse primeiro pilar. Temos que crer, porque a palavra fala isso, num Deus que criou o mundo do nada. Ele não precisou de uma matéria-prima para começar a criação, para iniciar a criação, ele criou do nada. Criou um mundo, e eu digo aqui o mundo universo, né? Criou em estado de perfeição. Criou um homem como vice-regente, colocou o homem no jardim para lavrar, para cuidar, falou para o homem procriar e encher a terra, deu funções, né? Botou o homem como vice-regente, é nesse sentido. Só que o que acontece? Segundo pilar, queda. Vem a queda. O que é a queda? A queda é o acontecimento histórico no qual Adão e Eva, os primeiros seres humanos, nossos primeiros pais, desobedeceram a ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos nós já sabemos disso. Onde está isso? Gênesis capítulo 3. Paulo vai confirmar isso em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá, pastor Ricardo, mas qual a implicância disso na minha vida? Isso explica muita coisa. Tem gente que não consegue, por exemplo, olhar para esse mundo, esse monte de coisa acontecendo, é guerra daqui, é briga dali, é morte, é doença, é tanta coisa ruim acontecendo no mundo que se você for ficar lendo o jornal, você fica até deprimido. Eu falo assim, da onde vem tudo isso? Da onde vem o mal? Por que o mundo está esse caos? O mundo está esse caos porque apesar de Deus ter criado um mundo perfeito, houve uma queda. E por conta dessa queda, hoje o mal impera no mundo.
Hoje a gente tem morte, hoje nós temos doença. Inclusive, Gênesis capítulo 3 vai narrar isso com muita clareza. Eu não vou ler porque o capítulo é grande aqui, mas a história é bem conhecida. E lá, quando você faz a leitura, você vai perceber que a queda, ela fez com que houvesse 4 rupturas do homem. A primeira ruptura do homem para com Deus. O homem passou a não ter mais o relacionamento com Deus que ele tinha antigamente. E essa foi a pior das rupturas, porque ela gera as outras. A segunda ruptura foi com ele mesmo, porque o texto descreve que o homem teve vergonha e se escondeu. Quando Deus questiona ele: Adão, onde você está? Senhor, vi que estava nu, tive vergonha e me escondi. Mas Adão já estava nu antes, como é que ele percebeu depois? Por causa do pecado. Então gerou uma ruptura consigo mesmo, um problema psicológico consigo mesmo. Mas gerou também uma ruptura com o próximo, porque quando Deus pergunta: você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu falei para não comer, Adão? Senhor, a mulher que tu me destes, me deu para comer. Aí ele bota a culpa na mulher e por tabela em Deus, né? Que é a mulher que tu me destes. Então a culpa era de Deus, que Deus criou a mulher. Então ruptura com Deus, consigo mesmo, com o próximo. Capítulo 4 a gente vê Caim matando Abel. Então essa coisa da ruptura com o próximo vai só... Aí você entende guerra, você entende o que está acontecendo agora entre Israel, a guerra que está acontecendo lá agora. Você entende tudo isso. Você entende o mal, porque a ruptura com o próximo veio por causa da queda. E a ruptura com a natureza. Nós temos problemas de ordem natural. Deus falou o quê? Que por causa do pecado o homem transpiraria, teria dificuldade. Então, isso aqui explica muita coisa do porquê está acontecendo coisas ruins no mundo. Aí vamos para o próximo pilar, que é a redenção. Porque quando a gente para aqui, parece que, caramba, vou ficar deprimido, o mundo não tem jeito mais, acabou. Deus criou perfeito, mas o homem pecou, o que eu vou fazer agora? Não, Deus já tinha um plano preparado, estabelecido. Apocalipse vai falar que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, antes de tudo acontecer, Deus já tinha um plano preparado. E era o plano A, tá? Jesus não é o plano B. É importante frisar isso. Qual era esse plano? É o plano de redenção. Redenção essa que chega até nós através de Cristo. O que é redenção, pastor Ricardo? É ser liberto do pecado por meio da obra salvadora de Jesus Cristo. Mais especificamente, ser liberto da escravidão espiritual, porque o pecado, ele, antes de Cristo, ele nos escravizava. Ah, mas você pode falar assim, mas eu continuo pecando. Sim, mas agora, através do Espírito Santo, você tem condições de vencer o pecado. Não é que você não peca, não é que eu não peco mais. Mas eu não sou mais escravo, que agora eu sirvo a Cristo. Eu não sou servo do pecado, eu sou servo de Cristo. Então, através do Espírito Santo, eu tenho condições de lutar contra as minhas próprias concupiscências, que Tiago vai falar. Eu tenho condições de lutar contra as minhas paixões, que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, em Coríntios e várias de suas cartas. Então é disso que ele está falando aqui. Então, isso é redenção. Nós fomos redimidos através da obra de Cristo, né? Através do preço que ele pagou em sua crucificação. Mas a Bíblia fala disso, pastor Ricardo? Fala na realidade desde Gênesis. Gênesis capítulo 3 já fala isso. Mas eu quero citar 2 textos aqui que são bem conhecidos. O primeiro deles é João 3,16. O que é de João 3,16? Vamos lá. Porque Deus... Olha só, Deus amou esse mundo que Ele criou perfeito, que caiu, e Ele enviou o Seu Filho para redimir esse mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê... Jesus morreu por todos? Sim. Todos vão ser salvos? Não. Por quê? Quem é salvo? Aquele que nele crê. Aquele que deposita a sua confiança nele. Esse é redimido. Ele é redimido, né? Então, esse pilar explica isso. Outro texto que vai falar isso, não vou ler porque ele é comprido, é Romanos 3, 23 a 26, que Paulo vai completar, né? Ele vai falar que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, mas na sequência ele vai completar, e ele vai falar da obra redentora de Cristo. E o último pilar, então, é a consumação. O que é a consumação? Fala do fim da história. Fala sobre a segunda vinda de Cristo. Fala sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juízo final, sobre o estabelecimento do reino eterno de Deus. A inauguração dos novos céus e da nova terra, que todos nós ansiamos.
Fala exatamente disso. E várias passagens vão falar sobre isso. Pastor Ricardo, por que isso aqui é importante? Por que a consumação é importante? Porque tem cosmovisões que vão falar que nós estamos sozinhos nesse mundo. Tem cosmovisões que vão falar assim, nós estamos à deriva, não tem ninguém por nós. Só que quando nós vamos para Mateus 28, 28, né, a partir do 19, Jesus vai falar assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco até a consumação do século. Ele está conosco. Nós não estamos aqui sozinhos, como muitos vão falar, não. Cristo está conosco até a consumação do século, nos acompanhando, nos dando força. E vários outros textos vão falar acerca disso. É a consumação, ou seja, criação, queda, redenção e consumação. Então, a gente tem que fazer um exercício de tudo interpretar partindo desses 4 pilares, né? Para dar sequência, já caminhando quase para o final aqui, quase, tá? Eu quero falar sobre os tipos de cosmovisões que nós encontramos no mundo, que são os mais comuns. Quando a gente conhece a cosmovisão cristã, fica mais fácil até para identificar. A primeira delas é o agnosticismo. Já devem ter ouvido falar, fulano de tal é agnóstico. Às vezes tem até uma briguinha assim de ateu para agnóstico, se é a mesma coisa, se não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa, é parecido, mas não é a mesma coisa. O agnosticismo é derivado das palavras gregas que significa sem, e gnose, gnosticismo vem de gnose, que é conhecimento. Então, sem conhecimento. Mas o que quer dizer isso? Os agnósticos dizem que não é possível conhecer ou ter a certeza se Deus existe. Não é possível se relacionar com Deus. Se de fato Deus existe, não importa. Porque eu não tenho possibilidade de eu conhecer. Então eu vou viver minha vida como se ele não existisse, porque não faz diferença. Não é possível conhecer, não existe possibilidade. Opa, um ponto aqui que está errado, porque nós cremos num Deus que criou lembra da criação, queda, redenção, consumação? O que João 3,16 fala? Que ele nos amou e mandou o seu filho para morrer por nós. Então, eu já sei que esse pensamento aqui está errado, está equivocado. Ele é um Deus que se relaciona, porque ele prometeu em Mateus 28 que estaria conosco até, né, o final dos tempos. Então, agnosticismo é isso. O ateísmo, talvez o mais conhecido dessas cosmovisões que a gente vai citar, é exatamente aquele que nega a existência de Deus. E geralmente ele afirma que o universo é material. Como assim? O universo é só isso aqui, ó. Não tem mais nada. Não tem vida após a morte. Então por isso que eles vão focar muito as suas vidas no aqui e no agora. A gente tem alguns exemplos de cosmovisões que vão de alguma maneira empregar filosofias materialistas. Um exemplo claro é o marxismo. O marxismo é uma cosmovisão que crê que não tem vida após a morte, não tem Deus. Karl Marx chegou uma certa vez a afirmar que a religião é o ópio do povo. Ou seja, o que é o ópio? É aquilo que dá uma amortizada, faz a galera viajar e não perceber realmente o que acontece na realidade. Então é um exemplo de uma filosofia materialista. Tudo tem que ser feito aqui. Nós temos que ir fazer revolução, aquilo tudo, porque não tem vida após morte. Não vai acontecer mais nada, não tem Deus. Então é aqui agora. Para de pensar em Deus, que Deus não existe. Isso é o materialismo. Humanismo, gente, tem o humanismo secular, mas hoje tem o humanismo cristão, tá? Que tem adentrado em muitos púlpitos das igrejas. A ideia do humanismo é de que o ser humano, a humanidade em si, é capaz de frutificar na vida, na moralidade e alcançar a felicidade sem acreditar em Deus. Ou seja, os humanistas vão dizer o seguinte: eu não preciso de Deus. É só estudar. Através da intelectualidade, das ciências, eu consigo tudo. É uma mentalidade focada, ela é antropocêntrica no homem. E a gente tem visto um certo humanismo adentrar nos púlpitos das igrejas. Muitos pregadores pregando ideias assim. Falam mais do homem do que de Deus. Falam mais de conquista, de que nós nascemos para ser cabeça e não cauda, e por aí vai, nós nascemos para ser vencedores, e pregam sempre isso. E Cristo fica sempre em segundo, terceiro, quarto plano, quando ele aparece nas pregações. Esse é o humanismo. Temos também, pode passar próximo, o deísmo. O deísmo é a crença na existência de um ser supremo, criador, mas que não intervém no universo. Muitos teóricos vão dizer que o Deus do deísmo, ele deu a corda no relógio,
virou as costas e foi embora. E deixou o relógio lá, fazendo o trabalho dele sozinho. E a gente vai ver um pouco do deísmo em algumas séries. Uma série que eu gostaria de citar aqui, que é conhecida de alguns aqui, eu sei que a Sara conhece, é a série Sobrenatural. O Deus de Sobrenatural, para quem assistiu a série, é um Deus deísta. Né? Na série ele tem um nome, ele é o Chuck. E Chuck simplesmente cria o mundo e ele some. Ele some na série. Ninguém sabe onde Deus foi parar. Está a maior bagunça no céu, está a maior bagunça no inferno, está a maior bagunça na terra, tudo pau quebrando. Cadê Deus? É o Deus deísta. Quando eu estava assistindo essa série, eu falei assim, ó o deísmo aí, ó. E você vê muita gente tendo essa concepção de Deus. Essa concepção de que Deus não está nem aí. E pasmem, eu já conversei com algumas pessoas que chegaram a falar para mim, eu até acredito que Deus criou os céus e a terra, tal, aquela coisa toda, mas Ele não se relaciona conosco não, que se dizem cristãos. Aí entra naquilo que o James Sire falou lá atrás, uma cosmovisão, um pressuposto que é parcialmente verdadeiro. Que ele até acredita que existe um Deus, mas ele não acredita que esse Deus se relaciona. E o Deus cristão, o Deus que nós cremos, é um Deus que se relaciona, é o Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós. É o Deus que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. É o Deus que fala conosco, é o Deus que quando nós falamos com Ele, Ele nos responde, Ele nos atende, é um Deus que se relaciona, é um Deus que nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou o seu Filho. Então, é bem diferente dessa ideia do deísmo. Na sequência, a gente vai ter o panteísmo. O panteísmo, a palavra pan, quer dizer tudo. E teísmo é theos, né, vem do grego theos, Deus. O que eles vão dizer? Eles fundem o natural e o sobrenatural. Sendo assim, eles creem que a totalidade do universo físico é Deus. Então, para eles, tudo é Deus. Não sei se vocês lembram do falecido Sergei. O Sergei acreditava que até as árvores era Deus. Quando ele via uma árvore, ele abaixava, ajoelhava, adorava, que a árvore era Deus. A gente vai ver um pouco dessa crença panteísta no hinduísmo, no zen budismo, na cientologia ou ciência cristã. Tudo é Deus. Não existe um Deus que transcende, um Deus, um ser pessoal, espiritual, como nós cremos. Não existe. Deus é tudo. Né? Existe também o politeísmo. A palavra poli sugere muitos, né? Muitos deuses, crê na existência de vários deuses esses que podem ser finitos ou infinitos e que influenciam o mundo. E quem é politeísta não vai crer num Deus infinito, tá? Que possa transcender a matéria e que eles vão entender que esses deuses têm alguma relação com elementos da natureza. Você vai ver muitas crenças que vão, por exemplo, ter um certo respeito pelo vento, pela água, pela terra, pelo fogo, ao ponto até de fazer rezas, ao ponto de fazer orações, preces para esses elementos. Você vai ver um pouco disso, por exemplo, na bruxaria Wicca e em certos cultos afros. É muito comum você encontrar esse tipo de elemento. E por fim, o teísmo. O que é o teísmo? Não é o deísmo, aqui é T de tatu. Teísmo. A crença principal é que existe um ser pessoal, único, que é transcendente, ou seja, está acima de tudo e de todos, e imanente, que penetra todas as coisas. Né? Nós cremos dessa maneira. Mas veja bem, os principais proponentes do teísmo são o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Tanto o judaísmo, quanto o islamismo, quanto o cristianismo vão falar basicamente a mesma coisa. O que vai ser diferente? Isso é importante a gente conhecer. É importante a gente saber responder. Os irmãos devem ter visto, na última manifestação que teve, uma senhorinha, tadinha. Quando foi entrevistada, ela respondeu por que ela estava lá naquela manifestação defendendo. Ela disse, porque somos cristãs como Israel. Israel não é cristão. Israel não é cristão. Ou seja, aquela senhora estava defendendo uma cosmovisão que ela não sabe o que é. E a gente vê muito isso, as pessoas não vão atrás para entender. Estavam ali muito provavelmente como massa de manobra. Por que você está aqui? Porque Israel é cristão como nós. Não, Israel não é cristão. São coisas diferentes. É teísmo? Sim, mas temos que saber separar as coisas. Por quê? Aí eu quero explicar para finalizar agora de verdade o que é o teísmo bíblico. O teísmo bíblico, então, é aquilo que nós chamamos de cosmovisão bíblica. Né?
entende que o mundo físico é uma criação de Deus, né, que Deus existe, né, e que existe um mundo material, que existe um mundo espiritual. Nós cremos num Deus que é três, tá? Não são três, mas um Deus que é três, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Isso nem o judaísmo e nem o islamismo vão crer. Eles não creem num Deus trino, como nós cremos. Isso é importante frisar. E algumas características dessa cosmovisão é que, nós já falamos, mas eu vou repetir, a humanidade é a coroa da criação. Tem algumas cosmovisões que vão dizer que homem, cachorro, animal, natureza, é tudo igual. Não. Jesus não morreu por cachorro. Jesus não morreu por animal nenhum. Jesus morreu por seres humanos, pelos seus eleitos, como o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios. Então isso é um ponto importante. A humanidade é a coroa da criação. Essa mesma humanidade foi criada perfeita, mas está separada de Deus por causa do pecado. Lembra de Romanos 3:23? Todos pecaram, destituídos, separados estão da glória de Deus, né? Só que Deus providenciou um meio de nos ligar a ela novamente. Quem? Esse meio não tem nome, é a pessoa de Jesus Cristo. Nós somos pequenos, somos pó, mas Ele veio habitar em nós. Ele veio habitar em nós. O Espírito Santo habita em nós, né? E enquanto estamos aqui, não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Mateus 28:20, que eu já citei, eis que estou convosco todos os dias. E nós temos um propósito definido em nossa existência. Nós não estamos aqui por acaso. Deus nos criou para glorificar o seu santo nome. Ele nos plantou aqui com um propósito, para render graças a Ele, para glorificar. Como igreja, esse propósito foi mais do que detalhado, ampliado. Quando a gente lê em Mateus 28, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Então esse propósito foi ampliado. Nós glorificamos a Deus dessa maneira, né? E por fim, pode postar o próximo slide? Aqui tem 4 perguntas básicas que nos ajudam a colocar em prática essa questão da cosmovisão. Perguntas muito comuns. Por que Deus não fez? Na realidade, essa pergunta aqui é só um modelo, né? Por que eu existo? Muitas pessoas vão perguntar. Por que existe algo ao invés de nada? Por que eu nasci? Está aqui, ó. Porque Deus nos fez. Está dentro do pilar da criação. Por que as coisas estão dando errado? É uma pergunta muito frequente. Muitas pessoas às vezes perguntam, por que está tudo dando errado? Guerra para lá e coisa para cá. Cadê Deus que não faz nada? Cadê Deus? Muitos têm dificuldade às vezes até de entender isso. Inclusive há muitos pensadores que desenvolveram ideias, sendo que não acreditam em Deus, porque como que pode um Deus bom ver tudo de mal que está acontecendo e não fazer nada? Ou é porque Deus não é tão bom, ou é porque Ele não é tão poderoso. Só que eles ignoram o pilar da queda. Como é que Deus nos redime do pecado? Que é a redenção. Deus nos redime do pecado e dessa situação que nós estamos através da cruz de Cristo. E por último, e podemos olhar para o futuro e nos perguntar como será o fim? Sim, porque a Bíblia fala da consumação. Fala que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, buscar os seus eleitos, aqueles que creram em seu nome, né? E a gente leu no começo, pode passar o próximo slide. O último de verdade agora, Romanos 12:1-2, que diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Veja bem, Paulo fala de um culto racional. Paulo pede isso, Paulo rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam. O sacrifício não é mais de animal. O sacrifício é a nossa vida. Como? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É um culto que a gente entende o que está fazendo. O que Paulo quer dizer? Paulo vai explicar agora no verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Paulo fala, não se amoldem. Por quê? Porque tem um padrão no mundo. O mundo está aí o tempo todo fazendo propaganda de cosmovisões várias. E às vezes essas cosmovisões têm sido fragmentadas, e às vezes um conceito entra aqui e outro ali, e você vê crente confuso, andando para lá e para cá, meio perdido, porque devagarzinho tem deixado o seu coração ser amoldado pelo padrão do mundo. E aqui Paulo fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Como? Pela renovação da sua mente,
Como que eu renovo a mente, meu irmão? Através da palavra. É através da palavra que eu vou renovar a minha mente. Para isso eu tenho que conhecê-la. Para isso eu tenho que lê-la. Eu tenho que estudá-la. Ela tem que fazer parte do meu dia a dia. Aí sim, olha como é que Paulo finaliza. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só somos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós transformamos a nossa mente segundo a cosmovisão cristã. Para finalizar, meus irmãos, eu sei que é muita informação, muita coisa que eu falei. E acreditem, eu resumi isso aqui o máximo possível. Eu até falei com o pastor Cício que eu tinha um desafio enorme de falar sobre isso. Porque falar de desafio, de diálogos com o mundo é falar de cosmovisão. E cosmovisão é um conceito que, para quem está tendo o primeiro contato, é um pouco complicado. E saiba que eu fui na superfície aqui, ó. Porque tem muito material, eu posso até indicar quem quiser depois livros, cursos que você pode fazer para se aprofundar. Mas o mais importante de hoje é você sair daqui entendendo esse texto de Romanos. Esquece tudo que eu falei, não faz diferença. O que faz diferença mesmo é você sair daqui entendendo que a gente não pode se amoldar ao padrão do mundo. A gente tem que conhecer a palavra de Deus. Só assim nós seremos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu quero orar com você nessa noite, depois eu estarei fazendo a bênção pastoral e o GC estará finalizando, amém? Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa mensagem, por essa palavra. Nós todos aqui temos um desafio, Deus. Muitas coisas foram faladas, muitas palavras às vezes novas, termos que às vezes a gente não está acostumado. Isso às vezes pode confundir um pouco a nossa cabeça. Mas eu peço que o Teu Santo Espírito, Ele venha nos dar entendimento daquilo que é o mais importante. É que nós não podemos nos deixar amoldar pelo padrão do mundo. E o mundo hoje ele grita, ele tenta de tudo quanto é forma nos fazer olhar para ele com as suas ideias, com as suas vãs filosofias, com os seus pressupostos, com os seus pensamentos que são totalmente contrários à Tua palavra. E muitas vezes a gente ignora tudo isso, muitas vezes a gente fica até aqui, dentro da igreja, sem entender o que está acontecendo, ou às vezes arrumando confusão aqui e acolá, simplesmente porque não conhecemos a Tua palavra. Que o Senhor nos leve então a buscar cada vez mais as Escrituras, a ter entendimento do que ela diz, e a entender que o Senhor criou um mundo perfeito, né, mas que o homem pecou, desobedeceu, mas que o Senhor não nos deixou na mão. O Senhor enviou Seu Filho, Seu único Filho, para morrer por nós. Ele nos redimiu, pagou o preço que só Ele era capaz de pagar. Que a Tua palavra fala que Ele virá para nos buscar. Que esses 4 pilares estejam muito claros na vida de cada um. Porque isso nos ajuda, inclusive, a lidar com os problemas e com os dilemas do dia a dia. Nos ajuda, Pai, nesse sentido. Que o Senhor possa continuar nos dando graça e nos fazendo entender cada vez mais a Tua palavra. Em nome de Jesus. E agora, que a graça soberana de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com essa igreja, a Igreja Batista em Araçás, mas também com toda a Igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém.